encontrando um novo começo. Como sonhamos com isso, como carecemos. E a palavra de Deus é sobre isso, sobre um novo começo. Do começo ao fim dela, é sobre um novo começo. Vamos entender um pouquinho mais o que ela nos fala sobre esta experiência tão ansiada. Hoje vamos focar no Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho, terceiro livro no Novo Testamento. Lucas capítulo 9, do verso 57 ao verso 62. Lucas 9, 57 a 62. Pensando em novo começo, nestas semanas, há um verso que temos destacado quando nos voltamos para a palavra, pensando nesse tema. 2 Coríntios 5,17 é este verso. Antes de lermos o texto de hoje, vamos recordar, vamos ministrar a nós mesmos este verso numa leitura então em conjunto. Então todos nós juntos: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É isto aí, a palavra de Deus que culmina em Cristo é sobre uma nova criação, sobre um antes e um depois, sobre um novo começo de verdade. E nós vamos agora então ao nosso texto em Lucas capítulo 9, de 57 a 62. Mas olhe um pouquinho antes o contexto ali, no verso 51 neste capítulo. A palavra de Deus diz, verso 51, a narrativa: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Então, o que nós temos aqui nesse cenário, onde está inserido o texto que vamos ler em seguida, nós temos o momento quando Jesus agora se dirige para Jerusalém mais uma vez, mas esta é a viagem final. Aqui tem a expressão no tempo em que seria elevado aos céus, isto é, ele primeiro passaria pela sua morte, depois ressurreição. Sobe a Jerusalém para enfrentar a cruz. Ele estava na Galileia, e fica então ao norte de Israel. E ele está indo para a Judéia, Jerusalém, no sul. E entre as duas regiões havia a região de Samaria. Samaria era habitada por um povo que tinha um pouco de sangue judaico, mas não era puro, tinham se misturado com outros povos. E então havia uma animosidade entre os samaritanos e os judeus. E eles entendiam, como os judeus também nos aceitavam, eles entendiam que o lugar de cultuar era na terra deles e não em Jerusalém. Eles tinham no Monte Gerizim o seu próprio local de culto, Gerizim, que ficava na região de Samaria. E agora então Jesus vai para Jerusalém, ele passa pela Samaria, envia os seus discípulos, então diz aqui, para organizar um lugar de parada. Mas os samaritanos não aceitam. Jesus e seus discípulos, então, mas Jesus em particular, é recusado pelo povo samaritano. Aí está o quadro, subindo para Jerusalém, subindo para a cruz, para a morte, e recusado pelos homens como em tantas outras vezes. E aí nesse quadro, nesse cenário aqui, segue na narrativa de Lucas o nosso texto que vamos focar nesta noite. Que o seu coração se abra para a palavra, recebamos com alegria a palavra do Senhor. A narrativa diz, verso 57, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem
onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Verso 58, Jesus diz: mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Filho do Homem, um dos títulos de Jesus assumido por ele mesmo. É um título profético, vem do Velho Testamento, que se cumpriria no Messias. É um título teologicamente carregado de significado. E ele então, falando de si mesmo, diz: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. No segundo diálogo, na segunda pessoa que conversa com ele, Jesus responde no verso 60, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ao terceiro encontro, a terceira pessoa, verso 62, tem a resposta de Jesus. Ele diz que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Na resposta anterior ele diz: vai e proclame o reino de Deus, o reino de Deus. E agora ele fala sobre a aptidão para fazer parte do reino de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Anos 60, cidadinha pequena, a uns 200 quilômetros da fronteira São Paulo-Mato Grosso. Cidade nova, como diversas daquela região, surgiram com a explosão da plantação do café. Cidades pequenas de pessoas que viviam na agricultura e na cidade algum comércio, então, que vivia justamente para servir aquela população em grande parte agrícola. Sítios, na maior parte, sítios pequenos, sítios familiares, tocados por pai, mãe, filhos. Uma situação onde, para os jovens, não havia muita possibilidade em termos de futuro. E eu me lembro que eu, garoto, vendo aquela situação, lembro do tempo que veio quando houve a crise do café. E mais ainda, o futuro, o momento, o presente, o futuro, então, também se tornou um tanto quanto nublado e nada promissor. E muitos, então, partiam para São Paulo, onde estava explodindo mais e mais, ali a fase industrial, oportunidades de emprego, etc. Havia a linha de trem chamada Companhia Paulista, uma viagem que levava a noite toda, aí, creio que de 8 a 10 horas, de lá até São Paulo. Para as pessoas daquela região, e naquele tempo, quando viajar não era como hoje, inclusive viagens internacionais são tão comuns, não era assim. Era até um tanto assustador, as pessoas eram presas aos seus locais, eram mais provincialistas. Então, romper com tudo aquilo e partir para uma cidade enorme, sendo uma cidadezinha pequena, agrícola, de pessoas simples, enfrentar São Paulo, e ir e vir a São Paulo, não era coisa simples, era como se fosse para o exterior hoje, ou até mais difícil do que isto. Mas, enfim, partiam, muitos partiam. E eu me lembro de 2 irmãos ali por volta dos seus 16, 17 anos. Vamos partir também. Vamos em busca de uma outra possibilidade, um futuro. E então se prepararam,
conversaram com a família, iriam tomar o trem, então ali dentro de uma semana começaram a fazer os devidos arranjos. E chegou então quase ali o momento, 2 dias antes, e uma malinha cada um, poucos pertences, e começaram a fazer a mala, fizeram a mala, e quando chegou o dia seguinte, a véspera, à noite, um dos irmãos falou para o outro: acho que eu não vou. E não foi mesmo. Chegou no dia seguinte a hora do irmão partir, a família foi para a pequenina estação de estrada de ferro, o irmão que desistiu foi também, e disse para o irmão dele que partia: algum dia ainda eu vou tomar coragem de fazer o que você está fazendo. E o seu irmão foi embora. Foi embora, chegou a São Paulo, jovem, sozinho, e passou aquelas dificuldades tremendas, cidade estranha, não sabia como navegar naquela cidade, sofreu, mas procurou emprego, morou em pensão, e assim foi passando os anos dele, trabalhando muito, começou a estudar em cursos noturnos, no fim terminou, depois de terminar o ensino médio, foi para a faculdade, fez o curso de Direito, se tornou advogado, e passado uns 30 anos, ele era um advogado de sucesso em São Paulo, havia casado, tinha filhos, e um escritório de advocacia e contabilidade muito bem estabelecido no centro de São Paulo. O seu irmão estava lá num pequenino sítio, naquela mesma cidade, morando num pequenino sítio, uma vida sofrida, difícil e nada promissora. 2 histórias, 2 situações. O que fez a diferença? Há muito o que se falar sobre essa história, mas o que fez a diferença? Uma postura radical de um. E a decisão do outro, de não querer assumir, enfrentar uma decisão, uma iniciativa radical. Essa é a questão. As verdadeiras mudanças exigem um posicionamento radical. E precisa ir além das boas intenções. E quando nós pensamos em novo começo, se você busca um novo começo, não se esqueça disto. Novo começo é algo radical. Nós temos aqui Jesus conversando com 3 pessoas nesse texto, não é verdade? Nós encontramos nos 3, aparentemente, boas intenções, nenhum deles coloca uma palavra ruim, nem de recusa. Há boas intenções. E do ponto de vista humano, até nós olharíamos essa conversa de Jesus com estes 3 homens, e nós, ao ouvirmos, se ouvíssemos eles falando, diríamos que louvável é a colocação deles para Jesus. Um deles diz: vou te seguir. Aliás, o primeiro diz: vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Quanta boa intenção, que palavra boa, diríamos isso do ponto de vista humano. Mas são insuficientes. São insuficientes para um novo começo de verdade. São insuficientes para um novo começo de verdade, porque um novo começo de verdade envolve o reino de Deus, ou envolve a questão do reino de Deus. Você ouviu aqui no texto, Jesus fala sobre ele ser o Filho do Homem. E Jesus fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus. É o domínio de Deus. Jesus Cristo vem com o título Filho do Homem. O que quer dizer isto? Sim, denota ao lado humano dele, Filho de Deus, verdadeiro divino, mas é verdadeiro Deus, mas também Filho do Homem. Isto é, um como nós, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Jesus Cristo. Ele é verdadeiro homem, se faz homem, porque é o nosso representante. É aquele que vem para tomar o nosso lugar na cruz. Ele é o segundo e o último Adão. O primeiro Adão fracassou. Carregamos as consequências do fracasso dele.
Agora vem o Filho do Homem, o novo Adão, segundo e último, para resgatar a humanidade. Então nós temos muito do lado humano aqui, quando Jesus diz Filho do Homem. Mas, quando nós entendemos o título Filho do Homem à luz da palavra de Deus, nós sabemos que ele está buscando esse título para si mesmo e dizendo que ele é o cumprimento de um personagem assim chamado, apontado profeticamente lá por Daniel, por exemplo. O profeta Daniel no Velho Testamento, falando dos séculos antes de Jesus Cristo. E nós lemos em Daniel que a figura do Filho do Homem é a figura daquele que virá ainda para julgar, é vencedor. Então, Jesus Cristo é realmente aquele que veio como homem para anunciar o reino de Deus, morrer em nosso lugar, enquanto homem, ressuscitar, inclusive em corpo, então, enquanto ser humano. Mas ele veio para assim fazer. Por quê? Para salvar também e julgar. O Filho do Homem, como o livro de Apocalipse também nos indica, o Filho do Homem é aquele que um dia também virá para julgar. Mas, nesta obra toda, Jesus como Filho do Homem traz o reino de Deus ao mundo. O reino de Deus, Deus reinando. Politicamente, não. Pensaram que ele viria para isto. E ele precisou explicar muito e foi trabalhoso para Jesus lidar com essa expectativa errada dos judeus. Como? Jesus diz, o reino de Deus é chegado até vocês. É o reinar de Deus nos corações humanos. E Jesus vai dizer para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, é um reino diferente. Não é político, eu não vim para derrubar o governo romano para o qual você trabalha, Pilatos. Eu vim para o reino de Deus entrar nos corações humanos. E então em Cristo irrompe o reino de Deus na terra. E é nesse contexto, nesse entendimento que nós temos que entender o novo começo. O novo começo é algo radical, porque envolve este reino de Deus chegar ao coração humano. Note o cenário. Jesus está indo a Jerusalém, está indo para a cruz. Então, ele está falando de uma transformação que não é humana. É um novo começo que não pode ser produzido por recursos humanos. As ciências humanas, nos seus diversos ramos, sociológico, antropológico, psicológico, pedagógico, nenhum desses ramos das ciências humanas pode trazer o verdadeiro novo começo para o ser humano. Somente o encontro com o reino de Deus através de Jesus Cristo torna isso possível. Alguém precisando de um novo começo aqui nesta noite? Quem não precisa? Todos nós precisamos, por isso que Jesus Cristo veio. As coisas não estão certas, sabemos disso. Há algo errado conosco, nós sabemos disso. Falta algo, falta paz, falta significado. Eu atravessei tantas coisas já e percebo os problemas. Seria muito bom poder começar de novo. É possível, mas é algo radical. Porque esse novo começo que envolve o reino de Deus através de Jesus Cristo. Mas é possível. Jesus Cristo veio justamente para nos dar esse novo começo dentro do reino de Deus, um reinar de Deus em nossos corações e nossas vidas, que nos dá uma outra perspectiva, propósito, significado cada dia, cada manhã, para os nossos anos, nos dá uma perspectiva diante da finitude da vida, nos dá uma perspectiva em termos de paz, encontrar finalmente paz com Deus em Cristo, que vem como Filho do Homem, vai para a cruz por nós e paga a nossa pena, toda a nossa culpa, e por ele temos graciosamente paz com Deus, um novo começo. E então a oportunidade de morrermos com ele pela fé. Ele morreu a minha morte como Filho do Homem, para que eu morrendo com ele eu possa morrer para todas as desgraças da minha vida, a presença do mal, o domínio do pecado e o vazio e tudo aquilo que me coloca a parte de Deus. É possível um novo começo, um novo momento. Há um novo começo para você, mas é radical. Novo começo não acontece, não existe se não for radical. O resto
é paliativo, é remendo. Aliás, os esforços humanos, os melhores dos esforços humanos pode produzir apenas isto, remendos, reforminhas, mas transformação mesmo, novo começo, somente em Cristo Jesus, quando adentramos por Ele ao reino de Deus. Deus reina em nossas vidas, é o nosso Rei, hoje e para sempre seremos dele. Enfim, novo começo possível, mas radical. Nunca se esqueça então, o novo começo requer radicalismo. Radicalismo. Se é que vamos experimentar, vamos romper com tudo, deixar e embarcar com Cristo numa outra forma, numa outra direção. Onde começa o novo começo? Qual é o ponto de partida? Quando nós lemos um texto aqui, nós ouvimos. Todos nós, quando falamos de novo começo, temos o passado, não é mesmo? Até esse momento, então, em que vivemos, é o passado, é o passado. Novo começo envolve um romper com o passado. Você me ouviu? Envolve um romper com o passado. Aqui tem este homem que diz: vou seguir-te, mas deixe-me primeiro ir despedir da minha família. Parece um pedido até legítimo, e é. Mas Jesus tem uma resposta que parece atravessada. E é. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando lemos o Evangelho, e lemos de verdade, e conhecemos a Jesus Cristo, e conhecemos a Jesus Cristo de verdade, nós ficamos chocados, porque encontramos e descobrimos que Jesus Cristo não é aquilo que nós pensávamos quando desconhecíamos o Evangelho. E nós descobrimos que o Jesus Cristo que é falado aí fora, até aplaudido, não é Jesus Cristo realmente. Jesus Cristo que nós encontramos no Evangelho é um que o mundo não quer saber, e se conhecer de verdade fica escandalizado. Veja a resposta dele aqui. É preciso o quê? É preciso romper com o passado. Jesus é alguém que é indiferente à família, que descarta os relacionamentos familiares, que nos chama então para desprezarmos a família? Certamente que não. Certamente que não. Jesus tem momentos da sua vida que ele está com famílias, e nós encontramos Jesus ensinando sobre a vida familiar e matrimonial. As colocações de Jesus aqui são contundentes, são radicais, mas elas também são ilustrativas. Nós não podemos tomá-las ao pé da letra, são expressões que denotam uma verdade. Elas ilustram e apontam uma verdade. Não estou com isto querendo diminuir o que Jesus diz aqui. Pelo contrário, o que ele diz é algo tremendo para nós, tremendo, muito radical. Mas ele não está dizendo que você não pode despedir da sua família. O que acontece é que Jesus está indo para Jerusalém e para morrer. A questão é o reino de Deus surgindo. E há esta pessoa preocupada aqui com o despedir da família. Ele está então aí nessas amarras. E Jesus fala de pôr a mão no arado e olhar para trás. Pôr a mão no arado e olhar para trás. Jesus está se referindo ao arado daqueles dias, que não era um arado com motor, então mecanizado. Era um arado puxado por um animal, um cavalo, um boi, e então este animal puxava um arado, talvez de uma lâmina só, que tinha um guidão, segurado pelo agricultor. E o cavalo, o boi marchava e o agricultor ia guiando aquele arado. E
era um suco de cada vez, para depois vir a semeadura. E era preciso fazer isto numa linha muito reta, e linhas todas paralelas, para organizar a plantação, as plantas não ficarem amontoadas, e uma prejudicar a outra. Precisa uma habilidade muito grande. Por isso, aquele que arava nunca podia olhar para trás. Se olhasse para trás, ele ia perder o rumo, e o arado e o animal ia para cá e para lá, ele ia ter sulcos cruzados no campo. Era preciso fitar no horizonte a referência e caminhar firme para aquela referência, guiando o animal, a fim de fazer o sulco reto. Se olhar para trás, ele se perderia. E Jesus busca essa figura da agricultura para colocar aqui o que este homem precisa. A questão de família aqui é que a questão da família está num pé de igualdade com o reino de Deus na vida desta pessoa. O reino de Deus, a vida familiar aqui está em competição com o reino de Deus. Há na cabeça e no coração dessa pessoa um apreço pela família, que não é o apreço que deve estar com aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo, um novo começo e que pertence ao reino de Deus. Quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Nós temos aqui Jesus chamando para um novo focar. A família não pode ser o meu foco. Minha esposa, meu marido não pode ser o meu foco. Meus filhos não podem ser meu foco. Meus pais não podem ser o meu foco. Não podem ser o meu foco primeiro. Não podem eles ditarem a agenda do meu coração. Quando isso acontece, não estou no reino de Deus, eu estou no reino da família. A família que governa meu coração, minhas decisões. E quando a família se torna esse ídolo, ela nos faz mal e os relacionamentos não são equilibrados. O relacionamento familiar saudável e equilibrado é aquele quando o meu foco é o reino de Deus, o reinar de Deus na minha vida. E a partir dele, então olho a minha família, meus compromissos com a família. Aí meus relacionamentos se tornam equilibrados. Ninguém é ídolo no meu coração. E vou poder tratar como devo tratar com eles. E ouvindo a voz de Deus primeiramente, serei bênção na vida deles. Não serão ídolos na minha vida, não serei alguém que irá usá-los e nem eles poderão me usar. Porque meu coração e minha vida é voltado para o reinado de Deus. Então, um novo foco. Quando então não são mais esses compromissos da vida. Acontece que quando eu adentro ao reino de Deus, e Deus então em Cristo passa a reinar a minha vida, os rituais todos são reavaliados. Os rituais todos são avaliados. E certamente há um choque. Um choque. E as famílias sentem esse choque quando eu adentro ao reino de Deus. Quando eu tenho um novo começo em Cristo. Porque eu os abandono? Não. Eu passo a amá-los como nunca amei antes. Mas eu faço tudo o que eles querem, como eles querem, como os rituais deles, deste mundo estabelece, a tradição estabelece? Não. Deus é quem vai me dizer como vou seguir os rituais, não mais as pessoas. Não mais as pessoas. E eles vão ter essa dificuldade, mas aí eu passarei a ser bênção na vida deles, e aí eu passo a lançar luz na vida deles. Eu passo a fazer diferença. E a luz do reino de Deus em Cristo, que está em mim, passa a brilhar. Porque minhas atitudes mostram de um lado que Deus, eu realmente amo a família. De outro lado, eu posso mostrar também a eles o que é o reinado de Deus e a esperança em Cristo. O novo começo, então, envolve se romper no passado, passa pela família, mas passa por uma porção de outros rituais, na verdade. Quantos rituais não nos amarram e nos prendem na cultura? E é preciso agora que tudo isto seja colocado debaixo de uma nova regência. E esses rituais que inclusive regiam a minha vida, não vão reger mais. Deus em Cristo será aquele regente sobre mim. E esses rituais vão ser tratados, administrados
num segundo plano. Eu rompo com o passado quando eles me dominavam e eu então servia os rituais, os modos do mundo e das pessoas em primeiro lugar. É preciso romper com o passado. O novo começo requer um radicalismo. Um radicalismo. É um choque tremendo. Mas não somente temos que lidar com o passado, mas é tão radical que também temos que entregar o nosso futuro. Eu te seguirei, disse este homem aqui, o primeiro deles, por onde quer que fores. E se você estivesse do lado, você diria que maravilha. Olha o que ele está dizendo para Jesus Cristo. Talvez você mesmo ainda não chegou a dizer dessa forma. Eu te seguirei por onde quer que fores. E diz o texto que Jesus está indo para Jerusalém, a morte. E diz que este homem se associou a ele, aos seus discípulos, na marcha para Jerusalém. E indo pelo caminho, diz ali o verso 57. Ele chega junto e diz, eu vou te seguir por onde quer que fores. Jesus está indo para Jerusalém. E Jesus coloca para ele de uma forma muito clara. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. As raposas têm suas covas, os pássaros, as aves têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem. Eu não tenho onde repousar a cabeça. Jesus não tinha nunca onde dormir embaixo da ponte sempre? Não. Sabemos que Jesus estava sempre hospedado aqui e ali. Ele está falando da experiência que ele viveu todos os dias da sua vida, que é exemplificado na atitude dos samaritanos que nós lemos aqui. Disseram não para ele. Jesus teve sempre aqueles que deram abrigo a ele, etc. Provisão financeira acontecia, sabemos disto. Mas o que Jesus está falando é esta recusa dele enquanto o Filho do Homem, aquele que veio para trazer a graça de Deus e o reino de Deus a nós. Não queremos você, não aceitamos a sua pregação, não queremos saber da sua verdade. E tão verdade é isso, que ele está indo para ser colocado pelos homens na cruz. Essa é a experiência de Jesus. Rejeitado. Temos lido no livro de Isaías aos domingos muito sobre o servo sofredor. Rejeitado pelos homens, diz lá. A experiência de Jesus foi de ser rejeitado. Você já passou por isso na vida? Jesus sabe muito bem o que é isto. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus está dizendo para ele? Ele disse, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus está dizendo para ele, deixa eu te explicar para você o que você está falando realmente. Você entende o que você está falando? Você entende bem o que você está falando? Quando você coloca isso para mim? Eu não quero nenhum iludido aqui. Eu quero que esteja à minha volta aqueles que entendem realmente para que possam então passar pela verdadeira experiência do novo começo. Sim, eu te seguirei. É um novo começo, agora eu vou com o Senhor. Mas ir comigo é entregar o futuro. Seja o que for, ficarei com Cristo. Como ele foi um sofredor rejeitado, também vou com ele. Não venho com condições. Eu vou com Jesus se ele sempre for o quentinho para mim. E não houver dificuldades no meu caminho. Jesus está indo para a cruz. Eu te seguirei onde você quer que for. Você sabe o que está falando. É esse dispor incondicional. A minha vida está aqui, Senhor. Meus anos, meus dias à frente estejam nas tuas mãos e a tua vontade seja feita. Eu espero no Senhor, eu aguardo no Senhor e eu vou fazer e seguir a tua vontade. Esta entrega do futuro incondicional. É preciso chegar um momento quando nós preterimos as conveniências. Certamente teremos muitos momentos bons, esperamos que Deus nos dê momentos bons, atravessaremos algumas coisas boas nessa vida, mas nunca as conveniências que dominam o meu coração podem continuar dominando o meu coração.
O que tem que dominar meu coração agora é Deus acima de tudo, e o plano e a obra dele neste mundo, no mundo conturbado, avesso. A obra dele é o reino dele, e eu agora faço parte deste reino. E antes das minhas conveniências, vem a minha vontade de servir a Deus. E às vezes eu pagarei algum preço. Muitas vezes, quem sabe, pagarei preços. Quantas coisas haverei de sofrer porque eu faço a vontade de Deus. O mundo não aceita, não concorda, quer diferente. E então as conveniências, as minhas conveniências têm que ficar em segundo plano. Eu vou viver as conveniências desde que elas não me tirem de fazer a vontade de Deus. Quero andar com o Senhor a todo custo. Porque as conveniências passam, esse mundo passa. Mas eu quero saber dentro de mim que eu estou servindo ao reino eterno. Chega esse momento na minha vida, quando as conveniências caem em segundo plano. E em primeiro plano vem realmente seguir o Senhor com o futuro aberto. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Clamo, peço pelas bênçãos, mas quando houver dificuldades, continuarei servindo ao Senhor. Ainda esses dias eu vi um pequeno vídeo de um culto lá na Ucrânia, acontecendo numa área subterrânea de um prédio, onde eles estavam escondidos. E lá estavam 50, 60 crentes, famílias, crianças, jovens, adultos. Estavam cultuando ao Senhor ali naquele abrigo, escondidos, tinha janela, cantando, louvando ao Senhor. Você sabe o que é entregar o futuro ao Senhor? Um novo começo não acontece se eu não romper com o passado e não fizer uma entrega de verdade no futuro. O que é a cruz de Cristo senão isto? Cristo morreu a minha morte. Então eu morro para a vida que eu vivi até agora pela fé, quando eu recebo a morte de Cristo na minha vida. Mas eu renasço no poder do Cristo ressurreto. E agora então vivo para Ele, pertenço ao reino de Deus, Deus reina no meu coração, nos meus dias e à frente. Aí vem, assim vem o novo começo. O resto é religiosidade, coisa barata, coisa muito simples, que talvez dá uma garibada na pessoa, em alguns sentidos, mas não é o verdadeiro novo começo, porque esse é radical, passa pelo romper com o passado, passa pelo entregar o futuro, preterir a opção primeira das conveniências. E como há pessoas nas igrejas que nunca passaram pelo novo começo, crentes que são governados pela conveniência, e até buscando pregação que prega que Deus está aí para as suas conveniências. Nós estamos num mundo que tem um reinado diferente, e o reino de Deus está em oposição, e muitas vezes a hora de batalha é difícil. O novo começo, então, é radical. Ele requer radicalismo, ou então não há um novo começo. Mas quando nós pensamos em romper com o passado e entregar o futuro, é só isso? Não. E aí vem, então, aquilo que é a grande realidade. Um novo começo, no seu radicalismo, é agir no presente. Nós não somos pessoas que abandonaram o passado e estamos esperando um futuro que há de vir. Estar em Cristo, servir o reino de Deus, estar no reino de Deus é agir no presente. Este homem dos três é o que recebe o convite de Jesus. Os outros dois se ofereceram. Esse é o único que Jesus convida. E Jesus diz a ele, no verso 59, siga-me. E ele tem um pedido. Ele não diz que não vai seguir. A intenção dele é boa. Apenas tem um pedido. Deixe-me sepultar o meu pai. Voltar e sepultar o meu pai. Há um debate entre os intérpretes sobre o que quer dizer exatamente isto, em termos da cultura daqueles dias.
ele estaria falando do dever dele como filho, de tomar conta das coisas da família, até que o pai falecesse. Na cultura, essa era uma responsabilidade. Então, não é que o pai estava morrendo, talvez idoso, mas poderia ser coisa de anos. Estaria ele falando, ou talvez seria o caso de o pai dele está bem enfermo, ele querer voltar. Estaria o pai dele num velório, ele pede para voltar, Jesus não deixa. Ou estaria falando ele aqui do processo longo dos judeus, não somente de ir sepultar, cuidar dos negócios depois que o pai fosse sepultado, ele teria que resolver todas as questões da família e viver todo um processo longo de luto, segundo a cultura, do que ele estaria falando aqui quando ele pede para ir sepultar o pai. Bem, pode ser tudo isto, qualquer uma dessas, mas a verdade é que Jesus tem uma resposta aqui que não depende disto. Os mortos, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Jesus está dizendo que se nós vamos ter um novo começo que só Ele pode nos dar pela sua morte e ressurreição, um novo começo que então é radical, que nos coloca no reino de Deus enquanto vivemos no reino do mundo, é algo que tem que acontecer já. Tem que acontecer já. Esse é o ponto de Jesus Cristo. Jesus foi a funeral. Jesus não é contra as pessoas. Ele passou por um sepultamento também. A questão, o ponto de Jesus é que estas coisas facilmente nos impedem de verdadeiramente começarmos de novo, experimentarmos um novo começo. São amarras que nos prendem. Se é que eu vou experimentar um novo começo, eu preciso de uma prontidão imediata. Prontidão imediata onde eu deixo o passado, rompo com o passado, entrego o futuro. E se eu então rompo com o passado, entrego o futuro, no presente, tudo muda já. Eu estou aguardando algumas coisas serem resolvidas e aí eu vou, sabe, começar a andar com Cristo. Pessoas me dizem, olha, não está dando para ir à igreja, sabe? Eu quero visitar a sua igreja, mas olha, eu tenho umas coisas para resolver ainda, eu vou ajeitar, uma hora eu apareço lá. Sempre um postergar, adiar, depois, tem mais isso. Sempre tem algo mais. O mundo, o reino do mundo quer dominar nosso coração. Ele vai verificar que ele nos ocupe sempre com algo que vai exigir que o reino de Deus espere. Por isso nós plantamos novo começo. Crentes, postergando realmente uma vida séria com Deus, deixa primeiro eu resolver isto. Filho, dinheiro, profissão, casa, não sei o quê. Ele nunca começa. A experiência de servir o reino de Deus, vá e proclame no presente, agora, viva, resplandeça o reino de Deus, fica para depois. Não há essa prontidão imediata. E aqui nós temos que lembrar que quando nós servimos o reino de Deus, nós temos que reposicionar relacionamentos. Os relacionamentos vão verificar que nós não experimentemos um novo começo, estar no reino de Deus em Cristo. O mundo controla as pessoas com quem nos relacionamos. E o mundo, o maligno, vai verificar que esses relacionamentos não nos permitam realmente ir já, agora, e viver, proclamar o reino de Deus. As pessoas não experimentam um novo começo. Ele é radical demais.
é radical demais. Esse Jesus é o Jesus que eu já disse, que escandaliza o mundo se realmente conhecerem a Jesus. Mas porque somente no radicalismo que ele apresenta é que você pode experimentar um novo começo de verdade. Isso é demais. Eu não quero. E não vamos nos esquecer que tudo que Jesus coloca aqui, as 3 colocações, ele mesmo viveu conforme essas colocações. Jesus fala daquilo que ele viveu enquanto esteve entre nós. Foram as práticas deles, foram as atitudes dele. Interessante desses 3 diálogos é que Jesus não recusou nenhum deles. Os 3, não é verdade? E mais interessante nesses diálogos é que o texto não nos diz o que os 3 fizeram, como que eles reagiram, responderam. Podemos ficar imaginando. Mas este não é o ponto. O ponto do texto é como que você responde ao que Jesus está colocando. Isso é o que importa. Essa é a grande mensagem do texto que nos deixa essa incógnita. Como é que tudo isso vai ser respondido na sua vida? Há um novo começo de verdade? Mas é radical. É esse que envolve romper com o passado, entregar o futuro e agir no presente, já servir o reino hoje, tomar na posição com Deus em Cristo hoje. Depois, o depois será sempre o depois. Preciso resolver isto, preciso resolver aquilo. Nunca vai acontecer. Uma vez a pessoa veio conversar comigo, um profissional liberal, certo sucesso na vida, área profissional, mas estava com a vida, problemas terríveis. E ele já tinha passado por terapias e terapias por muito tempo, e continuava na mesa, aliás, piorava. Conversou comigo, eu disse para ele, não sou um terapeuta, eu tenho algo para oferecer a você, que é um novo começo de verdade, é radical, mas que vai mudar tudo. Você vai andar um novo caminho, não vai ficar tudo certo da noite para o dia, mas o seu coração ainda vai ficar certo e você vai peregrinar, um restaurar da sua vida, a partir desse novo começo. Expliquei para ele essas verdades centrais do Evangelho, ele me ouviu com muita atenção. E no final ele me disse, é radical demais, vai me comprometer demais, eu não posso abraçar isto. E foi embora. E hoje está com a vida bem destroçada. É radical demais, é mesmo. Mas você não quer um novo começo? Ou você está querendo uma reforminha? Deus, dá uma ajeitadinha. Ou você quer um novo começo? Deus não tem nenhuma disposição em Cristo para nos dar algo pequeno, um remendo. Deus não está aí para isto. Ele vem em Cristo para um novo começo. E só Ele pode nos dar isto. Ele vem para nos dar o melhor. Novo começo com Cristo requer um radical render-se ao reino de Deus. Que o novo começo possa ser uma verdade em cada vida aqui nesta noite. E se alguém ainda não experimentou, é já, não é depois. Agora é a hora. E se você já experimentou, que Deus o firme nisso com muita clareza, o que é andar com Cristo, o que é ser parte do reino de Deus hoje e eternamente. Que o Senhor nos sustente e nos esclareça. Vamos orar.